Quem não gosta de um feriado, não é mesmo? Santiago Penha, presidente do Paraguai, decretou feriado nacional um dia após a seleção do país eliminar a Alemanha nos pênaltis e se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Quanto nacionalismo dos paraguaios, não é mesmo? Mas você já parou para pensar que o nacionalismo é uma forma de legitimar o Estado e criar um ídolo para que o povo possa dar até mesmo a sua vida por ele? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por um libertário aí, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Hoje, todo um país celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade, a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende. Obrigado, Albirroja, por nos presentear com esta imensa alegria e por voltar a unir milhões de paraguaios sob uma mesma bandeira, escreveu o presidente Santiago Penha na rede social X ao anunciar o decreto. Para quem não está acompanhando, em um jogo acirrado contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2026, após um empate de 1-1, o Paraguai venceu nos pênaltis por 4-3. Um dia depois, o presidente do Paraguai decide decretar feriado nacional. Percebe-se que essa decisão exala um cunho patriótico e exalta a nação paraguaia. Para compreender como isso é um problema do ponto de vista libertário, é necessário entender tanto as decorrências quanto as intenções por trás disso. O nacionalismo patriótico é, de fato, um pensamento muito antigo, geralmente vindo de cima para baixo. Um império, quando conquistava uma região, comemorava as supostas glórias da nação. Mas se analisarmos o que de fato o império conquistador fez, percebemos que sua glória foi iniciar agressão contra pessoas pacíficas com o objetivo de roubar e conquistar territórios através da violência. Isso não é nada louvável e nem glorioso, é trágico na verdade. Porém, graças à educação estatal, esse tipo de comportamento é considerado aceitável hoje em dia, caso haja uma suposta finalidade. Nada melhor do que justificar isso por meio do nacionalismo, pelas glórias à pátria. Qualquer coisa que o governo fizer, levantando a bandeira do nacionalismo, será aceitável. Esse tipo de pensamento, de fato, abre caminho para atrocidades que já ocorreram inúmeras vezes no passado e que continuarão acontecendo no futuro, como os pilotos kamikaze do Japão, que durante a Segunda Guerra Mundial foram doutrinados a acreditar que morrer pela nação é algo glorioso. Porém, hoje, é possível perceber o papel que essa doutrinação estatal do Império aliado ao eixo teve na lavagem cerebral daqueles japoneses. Todos os pensamentos fascistas e nazistas foram baseados no simples ideal coletivista de uma nação superior, com a adição da ideia de raça superior no grupo dos nazistas. Portanto, é o ideal nacionalista e patriótico o que justifica guerras e injustiças cometidas pelo Estado até os dias de hoje, através do método dividir para conquistar. Um exemplo de como o nacionalismo foi aplicado no Brasil com esse tipo de ideal foi no governo de Getúlio Vargas, coincidentemente alinhado com os ideais fascistas e nazistas, que só aderiu aos aliados após receber uma boa grana. Em seu governo, o gordinho fascista exaltou a cultura brasileira e fomentou uma boa parte da identidade que temos hoje, como o samba e o próprio futebol. Ele estabeleceu a cultura do Brasil como forte para criar esse sentimento de pertencimento nas pessoas, para que então ele pudesse estabelecer os ideais de nacional-desenvolvimentismo, fascismo, nazismo e protecionismo que ele tinha na mente. Exaltar os feitos do Brasil, do Paraguai ou de qualquer país é uma ideia estranha e coletivista, que não leva em conta a individualidade do ser humano. Em um sistema minimamente livre e capitalista, o correto é exaltar os feitos dos indivíduos e suas contribuições para a humanidade. É por isso que a escola austríaca adota o individualismo metodológico para estudar os fatores econômicos e sociais. O individualismo, ao contrário do coletivismo, reconhece que somente as pessoas podem tomar ações propositais. Boas trocas e um bom avanço da humanidade dependem da liberdade dessas pessoas e não do movimento histórico, de uma nação ou de qualquer outro critério que adote o coletivismo como capaz de tomar decisões por si próprio. Note que a maioria das escolas e vertentes políticas que adotaram o individualismo costumam ter ideias mais coerentes. Tanto o objetivismo de Ayn Rand e o liberalismo clássico, por exemplo, apesar de terem seus problemas, derivam da lógica individualista e fazem sentido em boa parte de suas ideias, ao contrário do comunismo, do fascismo e do nazismo,
que são, por sua vez, coletivistas. Sim, o coletivismo é perfeito para exaltar ideais nacionalistas como fascismo, movimentos históricos como marxismo e ideias de raça superior como nazismo. Claramente, quando você não reconhece que somente pessoas tomam atitudes propositadas, isso abre caminho para uma entidade controladora tomar conta da vida dessas pessoas para um suposto bem comum, e em 100% das vezes, essa entidade chama-se Estado. Se você assumir que as pessoas não agem com intenção, você vai cair em uma contradição performática, pois este é um axioma. Contradição performática é o ato de contradizer o seu argumento enquanto performa ele. É como você falar que não sabe falar. Se você argumenta que pessoas não agem com intenção, você estará agindo intencionalmente para defender o seu argumento, entrando imediatamente em contradição. Esse é outro pilar da escola austríaca, o raciocínio axiomático dedutivo, o qual não aprofundarei aqui. Todo esse conjunto de ideias formou o que Ludwig von Mises, em A Ação Humana, denominou como a praxeologia, que é o método utilizado pela escola austríaca para analisar a economia, o direito, a história, a geografia e outras ciências sociais, pois é o mais lógico a ser utilizado, já que deriva logicamente as verdades e as ideias defendidas a partir de argumentos incontestáveis, evitando relações errôneas de causalidade, das quais derivam argumentos falaciosos. Como o próprio Daniel Fraga citou em seu vídeo Imigração Não Existe, de fato, o Estado estabelece barreiras arbitrárias e dá um nome para essas barreiras. Essas barreiras, por sua vez, não são legítimas, como no caso da propriedade privada, pois, diferente de uma propriedade adquirida ou apropriada legitimamente, os territórios nacionais foram conquistados por meio da violência. Isso torna toda a ideia de país, nação, território e soberania completamente idiota, abstrata e arbitrária, já que não tem embasamento nenhum nos direitos naturais dos seres humanos. Todas essas ideias colocam o nacionalismo patriótico como motivo para uma defesa irracional de um território arbitrário regido por uma máfia que doutrina e explora a população constantemente. Não que eu esteja dizendo que não se deve assistir jogos de futebol ou torcer pelo time do seu país, mas que, ao invés de comemorar a vitória como a ideia de uma conquista da entidade Brasil, comemore pelo time que você aprendeu a torcer, pelos jogadores que você conhece, pelo técnico, pelo mérito de cada um e não pelo país. Eu, autor desse artigo, como não gosto tanto dos jogadores e do próprio esporte, assisto por pressão social mesmo, mas isso não impede ninguém de assistir, caso você goste do atleta, por exemplo. Agora, todo o estabelecimento de um feriado pela vitória de um país em um determinado jogo é absurdo. De fato, quem deve estabelecer os feriados são os contratos voluntários entre os trabalhadores e seus empregadores, e não o Estado. O próprio Daniel Fraga já criticou feriados religiosos estabelecidos pelo Estado. É completamente válida a aceitação de feriados religiosos por meio de contrato, mas estes jamais devem ser impostos pelo Estado, assim como a própria religião. Ora, se o Estado é laico, por que existem feriados religiosos impostos pelo mesmo? É incoerente. A realidade é que a religião do Estado é a religião de quem está no poder. Essas pessoas possuem interesses próprios e os aplicarão assim que possível. Feriado não é algo imposto, mas voluntário. Feriados obrigatórios não devem existir, ainda mais feriados tão arbitrários como este no Paraguai, não acha? Pessoas jamais deveriam ser separadas por terem nascido em um território arbitrariamente definido em que só uma máfia pode coagir pessoas a fazer o que ela quer, vulgo Estado. Enfim, fica a reflexão acerca dos efeitos do nacionalismo patriótico na sociedade, aplicável não somente a feriados, mas a outras questões também, como o protecionismo, as tarifas de importação e as próprias guerras. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!